pessoal, tudo bem? Boa noite. Começando mais um podcast Na Hora do Axé com o Pai Regulate de Oxum. E hoje nós temos uma presença ilustre aqui, como para variar a primeira vez também dele, assim como foi do Pai Silvio, ele também é a primeira vez. Nós temos hoje o prazer e a honra de nós estarmos com Paulo Sérgio, meu amigo de anos, quibandeiro, também é religioso, também tem nação, tem africanismo, mas hoje nós vamos falar mais de quibanda, mais de povo de rua, e hoje ele vai ter o prazer de nos contar essa história. Na verdade, nós vamos ter o prazer dele contar a história dele para nós, somando no Nossa Hora do Axé, um religioso de anos na cidade de Pelotas. E o nosso programa é para isso, pessoal, dar nome, voz e visibilidade a nossas pessoas aqui, mostrar a nossa raiz religiosa de Pelotas. Eu sei, Paulo Sérgio, que tu não gosta que te chame de pai, que tu disseste que não é pai de nação, mas por tu estar na frente de um congá, tu também é pai de muitos anos, então vou te tratar como pai, como todos nós somos, tá? Boa noite, tudo bem? Muito obrigado, meu avô para ti. Agradecer também ao meu avô, meu pai de santo, o pai Luciano, de Oxalá de Bocum. E é uma honra, né? Eu estou nervoso, primeira vez que faz parte, é normal. Estou nervoso, eu não costumo dar entrevista, dar entrevista e ter essa mídia toda, mas nos tempos que nós temos tem que ser assim, né? Então, tu está dando um grande passo, então eu acho que a tendência é só crescer. Né? É um prazer te ter aqui, não só como meu irmão de anos, que bandeiro de anos, me conhece desde novo, né? E a gente tem bastante anos que não precisamos falar que a gente se conhece. Não temos essa coisa de estar presente na casa de um do outro continuamente, mas já se frequentamos, sim, já veio em festa aqui, de Curimba de Exu aqui em festa, e nós temos essa amizade de anos, né? Até porque a tua esposa, a Lucinara, é a minha costureira especial, que eu digo, né? Ela é a responsável por fazer todas as meus axós, minhas roupas, e sim, então nós já temos essa amizade de anos, né? Então hoje nós queremos saber a tua história. O que eu quero saber de ti, nós e o pessoal da Hora do Axé? Queremos saber como foi que tu começou na religião, se tu entrou por amor, se tu entrou pela dor, e qual foi o início, como foi, quem foi a pessoa que te trouxe para a religião em si? Bom, meu início foi por amor, na Umbanda, né, com a minha finada avó Júlia, foi a que me iniciou por muitos anos, foi onde eu me espelhei, então tudo, eu acompanhei ela em tudo, eu aprendi muita coisa com ela, né, então até o meados ela faleceu em 1995, se não me engano, e nesse período aí eu já estava na função da casa dela e da casa da Sandra, que também era minha irmã, se tornou também depois minha cacica, né, também faleceu também em 2021, se não me engano, e também foi um grande aprendizado, então só conseguir angariar, para mim foi muito, muito evolutivo, né? Mas a minha passagem mesmo, né? Eu sempre digo que eu costumo sou uma pessoa de muita sorte, porque eu venho de uma família já de religião. Que já é de religião, né? Então a casa da minha avó, a qual eu frequentei. A avó Júlia era a tua avó de carnal mesmo. Minha avó carnal, mãe do meu pai, foi minha cacica por muitos, muitos anos, agradeço porque assim, fechava as portas, ali ela me ensinava, hoje eu digo que eu não costumo fazer os trabalhos delas, como também nem o da Sandra, né, que eu aprendi muito. Sim. Né, eu tenho meu ponto de referência, meus trabalhos, que eu aprendi, porque eu também fui do lado da magia, né. Sim. Em 1983, com 17 anos, eu tive uma breve passada em Porto Alegre, no Morro da Cruz. Ah, que legal. E foi aonde eu conheci um senhor que trabalhava no cemitério, no bairro Tristeza. Esse senhor, né, que chamavam de João, né, ele me ensinou muita coisa. Ah, que legal. Ele era hoje a gente vai chamar de magista, né? Ele era um magista. Sim. Ele trabalhava somente com essa área de Exu. Né? Foi onde eu comecei a aprender bastante coisa. Aí nesse período, voltei para Pelotas, porque eu tinha concluído o serviço militar. Legal. Tive esse período de 2 anos afastado, né? Eu realmente me afastei um pouco da religião,
mas sempre fui fascinado pela função de que eu era como é que a gente chama? O fiel da minha avó. Eu era fiel da minha avó, eu batia tambor, assim, tudo que tinha na terreira eu passava para ela, né? Eu era uma pessoa que não deixava passar nada, né? E com a função de ser tamboreiro eu tinha uma visão. Ah, o senhor é tamboreiro também, pai? Foi? Eu não sou mais. Sim, mas foi tamboreiro Fui também. Fui tamboreiro muitos anos. Muitos anos. E eu tive esse desenvolvimento, eu ainda não girava. Eu comecei a girar, né, quando esse Guilherme e eu no Sinara começamos a namorar, né? Então começou a girar, começou a se manifestar duas entidades, até então, como a minha avó enxergava muito, ela dizia: tem dois índios brigando por ti. Que legal. Tá, mas vó, eu sou muito apaixonado por uma imagem que eu passava numa casa de Umbanda e tinha uma imagem do Exu de duas cabeças. Eu falei: não, tu pode comprar, mas não é o teu Exu. Comprei tudo, cara, função toda, né? Passou mais um tempo, se manifestou o seu Pantera Negra, que é esse meu feitor que está há 34 anos comigo. É um Exu que me ensinou muita coisa, me puxou a orelha, muita coisa que eu fiz. Por ser novo, eu fazia muita bobagem. Todos nós, no início não digo fazer bobagem na religião, mas a nossa vida em si, sendo jovem, a gente faz, né? E me encontrava, às vezes, em certos momentos, que ele que me levava para casa. Ele que me tirava de certas situações. Então, é um guardião no guia espiritual muito evoluído. Tive uma sorte imensa de ter ele na minha vida, tenho até hoje, né? Claro que hoje ele já se manifesta um pouco menos, porque deu à frente com o senhor Tranca-Rua das Almas, que eu costumo trabalhar. São dois grandes Exus, né, pai? Dois grandes Exus maravilhosos, né? Exatamente. Porém, o seu Tranca-Rua das Almas já é uma entidade que a gente vê mais falar, né? Já existe várias outras pessoas. Agora, o seu Pantera Negra já é uma entidade bem difícil de falar, que tem pessoas até que nem conhecem e nem sabem se existe, né? Ele é um mistério. E eu digo que ele é um mistério, às vezes, até para mim. Muita coisa eu aprendi, né? Por incrível que pareça, durante esse período que eu me casei com a Lucinara, nesse período, quando eu não frequentava as terreiras, ele me pegava até na cama dormindo e me levantava para ir, vai completar a missão. É a missão mesmo, né? Isso aí, eu sou apaixonado por saber da história das pessoas, tanto que eu resolvi pôr um podcast de Hora do Axé para saber a história, a vivência das pessoas, porque todos nós temos histórias diferentes, né? E todas essas histórias têm que ser perpetuadas, gravar ela para as pessoas saberem, né? Porque geralmente a gente sabe das pessoas, ou até mesmo os pais santos, o fulano era filho do ciclano e ele conta a historinha lá, o pai quando era vivo era assim, assim, assim. Bom, então o programa abre esse espaço para a pessoa mesmo contar a história, porque hoje nós estamos aqui, graças a Deus, todos nós com saúde, mas amanhã a gente não sabe se vamos estarmos, né? Como muita gente antiga está indo embora e não deixou a história marcada. Hoje os novos de hoje escutam falar do pai Ailton lá, o pai, o fulano de tal era filho dele, vai contar a história dele lá, tá? Mas é sempre contado por neto, por filho, bisneto, mas nunca pela pessoa. Então, abrir esse espaço para todos nós, não só porque eu gosto, mas também para deixar a marca de todo mundo. E o dia que nós não tivermos mais aqui, alguém vai olhar isso aí no canal e vai lembrar, né? O meu tio lá era religioso, o meu feitor de Exu. Então esse programa é para isso mesmo. E contar a história de vocês, a vivência religiosa é divino, para mim é ótimo. E nessa função do seu Pantera Negra ter se manifestado primeiro que o caboclo, porque como a gente vem já de uma feitura mais antiga, geralmente antes era caboclo que chegava. Os antigos tinham isso, né? Que primeiro é o caboclo. Seu Pantera Negra sempre se mostrou um espírito muito evoluído, muito compreensivo, que em menos de um ano já comecei a trabalhar com Ogum das Matas, que é o caboclo, que é o cacique da casa. Né? Tanto que o seu Pantera Negra disse, ele é o cacique, o nome que tu vai dar na tua casa é o nome dele.
E o Exu é maravilhoso e evoluído, né? Porque hoje a vaidade das pessoas acha que porque foi o primeiro Exu que tem que ser o nome da casa o Exu. Mas nós entendendo a espiritualidade, a gente sabe que se existisse uma hierarquia, existia caboclo, preto e o Exu, né? Exatamente. Primeiro é o caboclo, né? Quando a gente aprende na religião, que quanto mais a gente mexe com o Exu, mais a gente tem que mexer com o caboclo. Para dar uma estabilidade na balança, para estar plano, né? Quanto mais pesa Exu, mais o caboclo tem que estar, porque ele é a parte espiritual que bota o segmento, né? Eu digo que bota no trilho o resto das coisas, né? Exatamente. Mas o Exu em si já foi evoluído no ponto de dizer que era o caboclo, né? É muito evoluído até pela época, né? Pela época a gente imaginava que o que passava para nós é que o Exu era muito egoísta. E o seu Pantera não se mostrou isso. Né? Evolução, na verdade, era né? uma coisa fora do normal. Né? E nesse período todo, né, que eu tive lá no terreiro da Avó Júlia, que eu fui uma pessoa que eu posso dizer, durmo com a consciência bem tranquila, né, que eu fui muito fiel a ela, assim como eu fui muito fiel a Sandra, eu fui muito fiel. Né? E outra pessoa que eu não posso deixar de falar, que foi uma pessoa extremamente importante, que me auxiliou muito, né, que é o meu primo João Carlos, mais conhecido como Xuxa, né, trabalha com o seu Exu Rei, foi uma pessoa que me auxiliou, porque muitas das vezes eu te falei, né, por ser novo a gente fazia muita bobagem. Sim, então, claro. O Exu Rei, através do seu aparelho, João, né, que prontamente eu ia lá e pedia para ele, prontamente me atendia, me ajudava. Então ele foi uma pessoa também muito, muito, muito importante para mim. Eu ouvi falar já no nome, mas eu não sei se eu conheço a pessoa dele, não sei. Então eu sempre digo até hoje, né, para os que estão na minha volta lá na minha casa lá, que é uma casa pequena, com 20 pessoas, se não me engano, né, que eu sou uma pessoa de muita sorte, Teve bons exemplos, exatamente, né? Eu tive uma família, se não foram nenhum nem dois, foram todos da família, tios, inclusive o tio alemão, que eu tinha uma paixão muito grande por ele, era meu tio, irmão do meu pai do meu pai de santo hoje. O tio alemão era aquele senhor que trabalhava na casa da Sandra, ou não é? Não é. Não é ele? Não é o Olavo, que era o dono do Mickey. Ah, tá. O clube do Mickey. Sim. E nós tivemos a sorte, até no dia do nosso casamento, que há muitos anos não se manifestava o seu Urubatã. Acabou com o Urubatã e naquele dia ele se manifestou. E hoje também está difícil de se ver esses nomes. Exatamente, ele incorporou. Não sei se ali foi a última vez, foi a missão dele. Então, nós casamos no espiritual, eu e a Lucinara. Casamos com ele, com o seu Rompimato, que é o que ficou comandando a casa, não mudou a casa, né? O nome da casa, porque o nome da casa continua Cacique Urubatã. Vocês casaram na Umbanda, né? Na Umbanda, nós somos casados na Umbanda. Que legal, quantos anos isso aí, pai? 34 anos. 34 anos. Que hoje também a gente nem se vê mais casamento na Umbanda, na linha branca, né? Tá. Se vê hoje no Exu e não se vê no Caboclo, né? E antigamente era muito raro fazer casamento em povo de rua, né? Ou era mais assim, era Caboclo, mais povo cigano de Oriente, cigano de Oriente. Era mais seguido de se ver isso, né? Hoje Exu já se faz casamentos, né? Eu nunca participei, não sei, não conheço. Eu ainda, como eu tenho essa mentalidade do ser antigo, ainda não conseguiu entrar. Não consigo ainda entrar nesse... Na verdade, eu nunca vi a cerimônia do povo de rua de casamento, mas eu fui numa festa que era um casamento de povo de rua na falecida Zaida da Jurema, que é bem próximo da nossa casa. Sim. Eu tive na festa do casamento, mas eu não assisti a cerimônia. E a filha dela casou com um rapaz na linha do Exu. Eu não conheço, então não posso falar o que eu não conheço. Exatamente. E falo o que eu vivenciei e o que eu participei, né? Então não conheço. Até deve ser bonito até, mas a gente costuma ver caboclo casar, a gente costuma ver povo cigano do Oriente, e eu acho que é muito lindo também, mas nunca participei, mas eu acho que é lindo. E claro, né, os pretos velhos, né, são muito requisitados nesse tipo de coisa, mas o casamento realmente é na linha, por eu ser antigo, é na linha de caboclos, né, então Sim. eu pretendo manter, se houver
Hoje, se houver algum casamento, houver alguma coisa, é linha de caboclo ou batizado na linha de preto velho. Deu. Na linha de cigano também se faz batizado. Pra mim. Sim, mas eu acredito que na linha branca se faz batizado. Exatamente, todas. na linha de Exu, realmente, né? Assim como tu ficou surpreso, eu também fico, né? De ver certas coisas, porque aí já envolve. O Exu é muito caro, né? Eu sou do Exu Catiço, aquele Exu pé no chão. Sim. Né? Não estou desfazendo de. Não, a gente não está falando da casa de ninguém, estamos falando das nossas casas, né? Estamos falando da nossa realidade, Então, na minha casa, eu prefiro que seja tudo na linha branca, na linha do caboclo. Sim. Então, é diferente, né, pai, fazer um casamento na linha branca, na linha de caboclo, na linha do povo cigano do Oriente, ou ir fazer um batismo, dar umas alianças depois de casar, dar para o povo de rua, uma senhora da casa que governa o Exu, dar uma benzida na nossa aliança. Bom, aí é outra coisa. Outra coisa a gente dá algo para Exu nos cuidar. É que nem nós usarmos guias de povo de rua, a gente se usa para se proteger, né? É a nossa energia. Mas agora no sentido de casar, não. Mas tipo, já fiz o meu casamento nos pais, na linha dos caboclos. Agora eu vou dar minhas alianças para Pombagira benzer, para Pombagira abençoar também. Sim. Bom, aí é tranquilo, é uma coisa natural, né? É a mesma coisa a gente pedir algo para eles batizar ou para eles benzer, uma corrente de aço, alguma coisa para a gente carregar na carteira ou no carro, até botar na casa da gente para proteger. Isso aí é diferente. Como segurança. Diferente de casamento, né, pai? Exatamente. E aí, desse momento que Deus seguiu do casamento, ele veio ao mundo. O pai desse rapaz que está falando, o Biratã, tio alemão, né, que trabalhava com o cacique Urubatã. O Biratã é o filho dele, que é o meu pai de santo hoje, Luciano. Sim. Né, Urubatã ele era. E tem o Biratã também. O Biratã que trabalha com o filho dele. Sim, trabalha legal. com o filho dele. Né, e não se viu mais, mas não se manifestou em mais ninguém, nem nele, né, até ele cumprir o tempo dele na Terra. Porque ele abandonou, ele tinha os dois lados, ele era muito do lado da nação também, né? Ele era um dos filhos de santo mais antigos do pai João Carlos. Tu vê só, mas foi um exemplo, né? Foi uma pessoa que eu tentei puxar também muito pro lado, para voltar para a religião de novo, né? Mas de maneira nenhuma ele aceitava. Já tentei fazer com que eu pagasse a obrigação para ele, o senhor está precisando disso, vou te ajudar. Eu disse, não aceitou de jeito nenhum. Eu não sabia o que passava na vida dele. E esse casamento tem quantos anos de duração? 34 anos. Se Deus quiser, vai até o final da nossa vida, né? Tem que ser assim, né? E aí, pai, me diz uma coisa, depois desse casamento em si, o senhor ainda fazia parte da Umbanda da avó Júlia ou a avó Júlia já não era mais na Já. Até 1995, foi quando ela faleceu. Né? Mas nesse período de 1995, eu e a Sandra éramos irmãos lá na casa da avó Júlia. Na casa do seu Batã, lá chefiada pelo Rompimato. Né? Depois que ela faleceu, a Sandra abriu a casa e, né, aí a gente migrou para cá. A famosa mãe Sandra da reina da Sete, né? Da Sete Cruzilhada, né? Uma pena também que não tivemos tempo de pegar ela. Né? Eu peguei festas e várias obrigações na casa dela, né? Mas eu não tive o prazer de contar a história dela, né? Eu também tive uma baita sorte, né? Porque eu sempre dizia que eu fazia a pombagira dela chegava e sentava para me explicar as coisas. Então eu tive uma baita de uma sorte. Eu sou uma pessoa muito sortuda. E ela é parente carnal também do senhor ou não, pai? Prima de sangue? De sangue em primeiro grau. Ah, legal. Bem dizer, então já é de família, né? Você já estava predestinado a essa função da religião, né? Da religiosidade na vida de vocês. E o pai dela, o seu Plínio, que era o que ficou de dono do MIC, presidente do MIC, foi meu padrinho, que me deu o axé das ponteiras de aço. Né, no seu cobra coral, na linha de caboclo, foi ele que me deu. Também foi. Por isso que eu digo que eu sou uma pessoa muito sortuda. E hoje eu não. Teve grandes exemplos, né? Na verdade, né? Teve grandes exemplos, né? Mas eu não consigo ver certas coisas hoje, mas antigamente tinha, a gente fazia a prova, para jogar uma ponteira não era assim.
Nós somos do tempo do caboclo dar a palavra na frente do congá, de saudar todos os orixás, vir saudando, e depois passava, meu pai geralmente fazia assim, o caboclo o dia que dava a saudação, ele tinha que saudar tudo, e tudo tinha que bater, né? Exatamente. Se é mata virgem, tem que ser, a coisa tem que bater o orixá que envia com a enviação, né? Exatamente. E depois, eu acho que depois de umas 2, 3 sessões, o meu pai dava a pemba pro caboclo, né? Pra ele riscar. Pra riscar o seu E nome. tinha que ter sua explicação daquele ponto, né? E aí, quando o caboclo abria isso, depois os outros vinham na continuidade, dando a palavra, mas o símbolo sempre foi. Porque nós também temos o símbolo. Tem o do caboclo, tem o do preto velho e tem o do Exu. Até o dia de hoje, o Exu também tem que pegar a pemba e riscar o símbolo e dar a sua enviação. E Eu sou assim também. Nós também somos. Eu sou assim. E nós ainda seguimos, que eu acredito que o senhor também, seguimos aquela função dos pretos velhos estarem fechados na roda aqui e trabalhando e com o seu símbolo riscado na frente. Todos os nossos pretos velhos, a gente também segue essa umbanda antiga. Isso aí eu pergunto muito pra minha esposa, porque eu creio que o meu preto velho seja assim. Trabalha com o seu ponto riscado, lá com a sua vela, lá que ele trabalha. Coisa que a gente não vê hoje, né? Não Sabe que eu vou dizer uma coisa pro senhor, eu não critico a casa das pessoas em momento algum, até porque ninguém é melhor que ninguém e nós não vamos ser melhores que os de hoje. Mas eu fico triste que a coisa está se terminando, né? Porque parece que quando antigamente se existia como é que eu posso explicar? Essa continuidade de hierarquia, de sentido de dar o nome, dar a palavra que a gente chama, né? A saudação na frente do congá, depois riscar o símbolo, e assim os pretos velhos, assim o povo de rua, isso está se terminando. Então eu sinto eu fico triste por estar terminando, porque eu acredito também que antigamente, quando existia esse tipo de coisa, eu acho que o médium se firmava mais, Com certeza. eu acho que o médium, né, fazia com que entrasse mais firmeza nele mesmo e confiança, porque na verdade eu aprendi com meu pai que o ponto é a palavra, não é para provar para o caboclo, para provar para os outros, é para provar para a gente que nós estamos incorporados, né? Porque imagina uma entidade gira anos e chega e dá a saudação todinha, certinho, né? Dá a saudação dos orixás, saudação do caboclo, das linhas, saudando até povo de rua, terminando e dando o nome de quem via e de onde vem, né? Exato. E depois riscando o símbolo. Eu acho que antigamente, por essa ordem, era mais respeitado, não era uma coisa muito fácil de dar 2 rodopiadas no meio da terreira e já tá pronto, bota a mão na cintura, levanta a mão pra cima, que eu digo que é autossugestão, né? Tá uma pressa. Tá muito fora, rápido, as pessoas querem incorporar muito rápido. Eu, claro, hoje eu estou com 42 anos de idade, eu trabalho desde os meus 12 para 13 anos, então eu tenho 30 e poucos anos de Umbanda, né? Todos esses anos, nasci, bem dizer, né? Mas eu tinha 5 para 6 quando eu entrei de roupa branca para Umbanda, né? Já vem de um berço. Só que eu gostava muito de girar e eu tinha vontade de ter. Mas a minha vontade de ter não poderia eu apressar e ser um autossugestivo, né? Porque eu queria ter igual o meu pai tinha, né? Igual os antigos do meu pai também tinham. O que adianta eu apressar hoje e eu ficar meia boca? Eu ficar no sentido do meia boca encostado. Não posso trabalhar encostado, né? Porque se um dia, se uma pessoa ali qualquer, eu estou encostado ou com uma carga ruim, cadê a firmeza de mim? Né? E isso é uma situação que eu escuto muito dos meus filhos de Umbanda, né, nessa função. Aí eu tento explicar para eles que ninguém morre, né? Não existe um médium. O início é igual para todo mundo, O início né? é igual para todos, tu vai escutar. Depois, com o tempo, vai saindo. É a tua cabeça, vamos trabalhando a cabeça da pessoa. Sim. Para a pessoa tentar vai chegar uma hora que tu não vai, lembrar do que tu falou Muitos anos eles tiram tudo, né? Como se estivesse num sono profundo e a coisa some. No início, para todo mundo é igual, a pessoa sente, a pessoa enxerga, tem flashes, a pessoa tem audições, mas para isso você tem que estar firme, né? Porque aí a coisa vai sumindo com o tempo. Eu ensino também que não se comenta, não se fala, chama o cacique, conta com o cacique, fala pro cacique, ó pai, tô sentindo tal coisa, tô assim. Hoje não, hoje tá normal, hoje as pessoas se giram hoje, amanhã elas fazem uma roda de chimarrão e elas contam o que elas sentiram, o que elas não sentiram. Ontem o pai me botou na gira de caboclo, eu senti que o meu caboclo levantou a mão pra cima, eu senti que o meu caboclo botou a mão pra trás. Essas coisas não existiam no
nosso tempo, né, pai? Não se falava essas de coisas, jeito né? nenhum. Inclusive, até todas as terreiras que eu faço lá, eu sempre toco nesse ponto, né? O pessoal não comentar o que se passa na corrente, até pro médium que está em desenvolvimento, ele vai ter esse flash, ele vai saber quem foi na frente dele, ele vai escutar. Então ele tem que esquecer. Dizia o meu pai que quanto mais tu falar para as pessoas e tu contar o que tu sentiu, o que tu passou, tu afasta eles mais, né? Então tu não pode afastar, tu tem que trazer. Isso aí é uma coisa que a gente já teve exemplos, né? É porque assim, ó, a responsabilidade do médium com o consulente é imensa. Né? O consulente está ali, ele está entregando a vida para a entidade. Ela é imensa. Isso aí é como se for na frente de um padre lá. É um confessionário, né? Na verdade, né? Exatamente. Um confessionário. Então está lidando com a vida da pessoa. Eu explico isso para eles. As pessoas estão vindo aqui, as pessoas às vezes, se a entidade não tem o que falar, só um abraço, porque eu sou uma pessoa que não tomo passe. Eu aprendi isso com meu pai, né? Não tem o que falar, não fala bobagem. Às vezes um passe espiritual vale muito mais do que dar uma palavra, né? Que todos eles ficam assim me olhando, porque eu, às vezes, quando eu desincorporo, né, e os outros ficam arriados, eu vou ali, eu peço a bênção, eu peço um abraço, eu não tomo passe. Eu nunca tomei passe, é muito difícil. Que ótimo como a entidade vem para mim falar. Eu acho que isso aí é da gente que é antigo, né? Porque eu acho que quando a gente está com problema, a entidade no mundo de verdade, ela vai saber e vai me dar uma palavra, né? Exatamente, é assim que eu penso. Então eu não preciso estar na frente do guia toda hora para me dizer alguma coisa, né? Exatamente. A não ser eu ter que falar alguma coisa sobre uma doutrina, alguma coisa assim, né, pro guia dos meus filhos, mas eu não preciso tomar passe, né? Não preciso disso, não é nem falta de humildade da gente, não é a necessidade. Eu tento passar isso aí para as pessoas não acharem que a gente está sendo arrogante. Eu acredito que o guia que está no mundo é como nós tivemos aqui numa roda, numa corrente, tem 30 pessoas aqui, os nossos guias incorporados, eles sabem cada problema que tem a pessoa, né? Exato. E eles sabem que na hora da sessão ele vai ser suprido a necessidade de cada um, ou se não puder suprir, ele vai dar a palavrinha ali, ele vai dizer alguma coisa, porque ele sabe o problema dos filhos, né? Com certeza. Tem coisas que é deles saber. Eles vão buscar. Quantas pessoas a gente vê na nossa sessão de vir conhecer a nossa casa, não precisar entrar no passe e o guia dizer, olha, hoje tem uma pessoa assim, assim, e a gente nunca viu, e o guia dizer, olha, tem uma pessoa assim, assim, veio de uma terra longe, veio me falar comigo e está precisando, manda passar. Quantas coisas a gente viu assim, né, pai? Coisas que a gente não vê hoje, né? Não se vê. Eu não sei lá na sua casa também, que eu digo, eu boto a minha, boto a do senhor, porque nós estamos falando um assunto religioso e nós estamos muitos anos, a gente tem que falar mesmo, expor a nossa verdade religiosa, né? Mas nós também, eu também fui criado na casa do meu pai, cada guia tem o seu cambono. O senhor não faz assim lá ainda? Cada guia tem o seu cambono. Cada guia tem o seu cambono. Só que na linha de onde entra os Exus, aí a Lucinária que fica responsável de levar a urna. Aí eles só conduzem até... Porque até, então, a terreira é dentro da minha cozinha, né? Ah, que legal. Tem que ter o cantigo da gente desmontar a casa para fazer... As pessoas podem não entender, mas é dentro da minha cozinha. Se de terreira, eu praticamente boto a cozinha pra rua. Fiquei assim muitos anos. Muitos anos. E hoje eu estou caminhando. Eu era na sala, desmancha a sala para terreira, monta a sala, meu Deus do céu, é uma função isso. Hoje eu já estou caminhando para ter um canto só para a religião, né? Porque eu tenho intenção, né, com a função da nação, tenho intenção de trazer os santos, de poder cuidar, de eles estarem mais perto de mim, já que eu já me aprontei, já faz 3 anos que eu já sou pronto. Então... Já vamos entrar nessa parte também, vamos entrar em tudo. Não, mas até dessa parte da nação já não vou... Vamos entrar quando foi o porquê e o motivo, né? De entrar, a nação foi realmente saúde. Viu? Por isso que nós vamos entrar nessa partezinha básica. A nação foi pela dor mesmo. E aí, pai, me diz uma coisa. Quando faleceu a avó Júlia, a mãe Sandra abriu a casa, o senhor foi para lá. E quando que deu, assim, do senhor abrir a sua casa ou ter as pessoas para cuidar, tendo seu cantinho para cuidar os seus pais com o senhor? Eu só não vou te dizer o tempo, porque eu sou uma pessoa... Ruim de data, que nem eu. Ruim de data. Eu também sou ruim de quanto data. tempo eu fiquei na casa da Sandra? O pai Jobera é ótimo de data. Eu, para data... Para mais de 20 anos, né?
mais ou menos, não disse nada. Mas há mais de 20 anos. Né? Então, nesse tempo aí eu fui extremamente fiel a Sandra. Fui extremamente fiel. E aí o senhor tinha na sua casa já e ajudava ela e vinha fazer na sua casa? Assim, ó, quando eu decidi sair da casa da Sandra, eu fui, né? Tenho testemunhos e além de testemunhos eu tenho um presente que ela me deu quando eu saí da casa, ela me deu, tem até hoje a imagem das 7 encruzilhadas, né? Tem lá na casa do Exu, né? Então, nesse período aí, como é que eu vou te dizer assim, pode ter acontecido algumas desentendimentos, umas desavenças assim, até por pessoas de má índole, entendeu? Infelizmente teve isso. Que isso não é de guia espiritual, né? Pai? Isso É é ser humano, é vaidade do ser humano, É, né? Frustração de alguns. Aí Né? que tentou botar nós, queira ou não, a gente entrou no conflito, né? No conflito, mas sempre te digo de coração, sempre amei ela. Sempre amei ela. O convite que ela me fazia para a casa dela, assim, não precisava repetir 2 vezes. Mas todas as festas que eu fui na Mãe Santo, o senhor estava presente sempre, em todas. Sempre. Nunca, nenhuma eu não vi o senhor lá. Independente dessas pessoas que tentaram fazer isso aí. Sempre existe, né? Infelizmente, né? Esse desentendimento entre nós, né? Porque tanto eu errei muito, porque também eu deveria ter conversado com ela, né? Mas tudo bem, né? Tudo se resolveu depois, aí eu segui o meu caminho, eu disse para ela que eu tinha que seguir, porque eu tinha um sonho de ter a minha casa, um sonho, né? Pelos anos que eu já tinha e que seria muito importante ela ir na minha casa, tanto que levou muitos anos para ela ir na minha casa. Ela foi... Que data foi? Olha, acho que não foi em 98, acho que ela foi na minha casa. O brabo dessas coisas da gente ser muito antigo dentro de uma casa é que geralmente tem irmãos frustrados, que eu costumo dizer que são frustrados, que são com ciúmes que o irmão abriu uma casa, aí eles tentam criar uma quesila lá com a função do irmão abrindo casa. Eles, em vez de tentar unir todo mundo e se fazer uma irmandade grande, estar presente todo mundo junto, não, eles criam isso. Eu não tive esse problema porque o meu pai de sangue, né? Quando eu saí da Umbanda do meu pai, eu saí para abrir a minha. Então eu não tive problemas. Mas a gente sente no decorrer do tempo que a gente vai abrir uma casa e alguns irmãos ficam diferentes, né? Ficam estranhos, né? Então, pessoal, a gente vai dar um descansinho aqui para dar o horário dos apoiadores e já voltamos.